Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Em nossa conversa hoje, você vai entender o problema que afeta metade dos brasileiros, o sentimento de solidão. Também vai entender as brechas que esse problema traz para os seus filhos e para você, o que podemos fazer para lidar melhor com isso e como lidar melhor com isso pode, inclusive, ajudar seus filhos a formarem famílias fortes. É muito comum, quando eu estou aconselhando, a pessoa afirmar que mesmo com várias pessoas à sua volta, mesmo com seus pais, ou seu cônjuge, ou colegas de trabalho ou de estudo, ela se sente só. Algumas concluíram que estão sozinhas porque sentem que não podem contar com aquelas pessoas que estão à sua volta. Outras tiveram outras razões que eu já vou compartilhar. Pela minha experiência aconselhando e acompanhando pessoas, eu poderia dizer que quase metade das pessoas sofre dessa solidão, de se perceber como quem não pode contar com ninguém. Isso num universo razoável de pessoas, porque eu já aconselhei e acompanhei muitas pessoas. Mas para você não ficar só com a minha perspectiva pessoal, uma das maiores empresas de pesquisa do mundo concluiu em janeiro de 2021 uma investigação com pessoas de 28 países. E essas foram as conclusões. Metade dos brasileiros disseram sentir solidão, sendo que a média global dos que dizem sentir solidão é de 33%. O brasileiro ganhou esse infeliz primeiro lugar num ranking dos que mais sentem solidão. Isso disputando com japoneses, russos, chineses, turcos, indianos, entre outros. Então temos uma grande questão aqui. Mesmo com pessoas à sua volta, muitos, e bota muitos nisso, estão se sentindo sós. Isso pode estar acontecendo aí, com o seu filho ou filha, com você ou com seu cônjuge agora mesmo. E tem mais. O problema não é resolvido apenas estando em lugares onde outras pessoas estão. Já aconselhei muitos estudantes, e é muito comum meninos e meninas estarem com colegas de estudo à sua volta, até realizando trabalhos em conjunto, mas ainda se sentindo solitários. Ou um pai cheio de colegas de trabalho, ou uma mãe cheia de amigas, pode também estar se sentindo solitários. E por que isso acontece? Porque todos, de certa forma, ansiamos por uma coisa que eu chamo de conexão. Conexão é uma ligação significativa que podemos ter com uma ou mais pessoas, ou um grupo de pessoas. Essa conexão ela cria as condições para transformarmos relacionamentos comuns, superficiais, em relacionamentos profundos. Enquanto não fazemos conexões, estacionamos em outros tipos de relacionamentos que não nos deixam satisfeitos e por isso permanecemos no sentido sós. Entre esses relacionamentos sem conexão estão os relacionamentos superficiais, que são aqueles que não sabemos muito sobre o outro e temos pouca ou nenhuma intimidade emocional. Os relacionamentos artificiais, que são aqueles que basicamente por educação ou por alguma convenção ou constrangimento mesmo, as pessoas interagem com você, mas não compartilham nada de significativo. E os relacionamentos baseados em obrigações com prazo para acabar, como por exemplo os relacionamentos que subsistem apenas durante o tempo em que cursamos alguma coisa ou realizamos determinado trabalho. Eu sei que é possível que relacionamentos superficiais ou baseados em obrigações temporárias se transformem em relacionamentos profundos. Conheci alguns casos, tive a alegria de viver eu mesmo alguns casos, mas para a grande maioria das pessoas, esses relacionamentos permanecem superficiais, ou até parecem profundos, mas é só acabar o curso, ou mudar a equipe de trabalho que eles acabam. Acontece que precisamos de relacionamentos profundos. E além de precisarmos, ansiamos por eles, e esse desejo é tão grande que por vezes aceitamos com migalha relacionamentos nocivos, negativos, que nos afastam do que é verdadeiro, do que é belo, do que é justo, do que é honesto, enfim, do que é bom. 19% dos pais, segundo a pesquisa Atitudes pela Educação, estão distantes dos seus filhos, contribuindo para gerar neles uma carência que pode arruinar suas vidas. E se você cultivar um bom relacionamento com seus filhos, ou se você é o filho, e se você cultivar um bom relacionamento com sua mãe ou com seu pai, eu vou dizer o que acontece. Seu filho ou filha, se chegar a ter uma conexão com você, terá experimentado o que é um relacionamento profundo. E esse relacionamento será um farol, uma referência para quando ele ou ela for navegar em suas tentativas de cultivar amizades. E isso por si só tem o potencial de aumentar as chances de seus filhos formarem famílias fortes. Uma vez que seu filho ou filha conhece o que é ter conexão, ele ou ela não estará tão suscetível às propostas de relacionamento nocivos
por conta da carência. E vai se ver atraído por pessoas que também buscam uma versão saudável dessa conexão. Agora vamos pensar aí em sua casa e aqui em minha casa. Temos pessoas à nossa volta. Será que nossos filhos estão se sentindo sozinhos? Será que o nosso cônjuge está se sentindo só? Quem vai nos ajudar a encontrar essa resposta é uma pequena menina que revelou um segredo com seu olhar de criança. Uma professora perguntou para essa pequena menina: quando você crescer, você quer ser o quê? Ela respondeu: avó. A professora se surpreendeu com a resposta e perguntou: mas por que você quer ficar grande para ser avó? Escreve para mim isso numa redação. Eu vou ler a redação dela aqui. E, por favor, perdoe alguns erros de português que virão. Eu gostaria de ficar grande. E quando eu for grande, eu quero ser avó porque avós escutam, compreendem. E, além do mais, a família se reúne inteiramente na casa deles. Uma avó é uma mulher velhinha que não tem filhos. Ela goza dos filhos dos outros. No meu caso, do filho da minha mãe, que sou eu. Um avô leva os meninos a passear e conversa com eles sobre pescaria e outros assuntos parecidos. Os avós não fazem nada e por isso podem ficar mais tempo com a gente. Como eles são velhinhos, não conseguem rolar pelo chão, andar de bicicleta e correr, mas não faz mal. Nos levam para fazer essas coisas. Ele também me leva no shopping e nos deixa olhar as vitrines até cansar. O vovô e a vovó nunca diz estou com pressa. Tem todo o tempo do mundo. Na casa deles tem sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiros. Eles contam histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram pequenos, histórias da Bíblia, história de uns livros bem velhos com as figuras lindas. Passeiam conosco, mostrando as flores, ensinando seus nomes, fazendo-nos sentir seu perfume. Avós nunca dizem, depressa já para a cama, ou, se não fizer logo vai ficar de castigo. Quase todos usam óculos. Eu já vi até meu avô tirando o dente com a gengiva. Não entendi como ele consegue, eu já tentei e não sai. Quando a gente faz uma pergunta, os avós não dizem, menino, não vê que eu estou ocupado? Eles param, pensam e respondem de um jeito que a gente entende. Os avós sabem um bocado de coisas. Eles não falam com a gente como se nós fôssemos bobos. Nem se refere a nós com a expressão tipo, que gracinha como faz algumas visitas. O colo dos avós é quente e fofinho. Bom de a gente sentar quando está triste. Todo mundo deveria ter um avô ou uma avó, porque são os únicos adultos que ultimamente têm tempo para nós. Por isso, quando eu crescer, eu quero ser uma avó. Seu filho ou filha podem estar carentes de sua atenção, de seu tempo. Dependendo da idade, até do seu colo. Eu não estou falando daquela história de tempo de qualidade. Eu estou falando de você parar as suas coisas para responder uma pergunta. De você, no lugar de ficar em silêncio no carro, contar uma história. Apontar para a paisagem, dizer o nome de uma árvore ou de um monumento. É claro que precisamos incluir nossos filhos em nossas agendas também. Eu tenho 3. Uma gosta de jogar bola, Uno, pedra, papel, tesoura. Outra gosta de animes, outro gosta de épicos e RPG. É impossível fazer parte de cada item da agenda de cada um deles. Deve ser o mesmo para você, mas nenhum relacionamento se aprofunda sem dedicarmos nosso tempo, nossa atenção, nossa energia. É possível separar uma tarde para estar com eles mesmo, sem distrações? É possível quebrar a rotina, aqui e ali, para uma história ser compartilhada? É possível atender a um pedido de uma partida de Uno ou de pedra, papel, tesoura? É possível passar aquele tempo em que você leva ele ou ela para o curso, para o médico, para o aniversário, realmente com ele ou ela, compartilhando, ouvindo, apreciando juntos uma música? Então, faça isso. Um bom relacionamento com nossos filhos é cultivado. Ele não vem pronto. E não existe fórmula mágica. Como eu falei antes, nossos filhos vão desenvolvendo gostos, interesses, aptidões, hábitos diferentes. E como pai ou como mãe, podemos e devemos investir um pouco de nós para caminhar com os nossos filhos. Isso não significa que, se meu filho ama matemática, por exemplo, necessariamente, para eu ser um bom pai, eu tenho que estudar matemática com ele. Vamos continuar nesse exemplo para você entender o que eu digo com caminhar com nossos filhos. Se meu filho amasse matemática, eu poderia usar meus contatos para descobrir quais são os melhores métodos para dar a ele a oportunidade de crescer nessa área que ele curte tanto. Eu poderia deixar ele me mostrar, mesmo que eu só entendesse em parte,
como se resolve aquele problema. Poderia escrever ele numa Olimpíada de Matemática e torcer por ele. Cada oportunidade de fazer juntos algo com nossos filhos significativo aumenta a chance de estabelecer e aprofundar a nossa conexão com eles. Mas não é só isso. Aliás, isso nem é o mais importante. O mais importante é que quanto mais conhecemos uma pessoa que é confiável, mais confiamos nela. À medida que seu filho vai crescendo e amadurecendo, ele vai descobrindo melhor quem nós, seus pais, somos. Se formos confiáveis, eles vão nos conhecendo cada vez mais e confiando em nós cada vez mais. O que os deixará mais seguros do amor que nós temos, do cuidado da nossa amizade. Mas se não formos confiáveis, se em nada nos assemelhamos a pessoas sensatas, no sentido de sermos aquele tipo de pessoa que carrega consigo a atmosfera de palavras, atitudes, escolhas que refletem o que é verdadeiro, justo, belo, honesto, enfim, o que é bom, se nos falta essas coisas, ao nos conhecer melhor, nossos filhos vão confiar menos em nós. Eles desconfiarão de nós, se sentirão inseguros, sem ter com quem contar, principalmente nas horas difíceis. Não vão confiar que realmente os amamos e se sentirão sós. E se formos confiáveis, mas não estivermos disponíveis para conviver, se nós não tivermos tempo para os nossos filhos, logo, logo, eles vão parar de nos procurar. Porque cedo ou tarde eles vão encontrar pessoas que vão se mostrar disponíveis para eles. E nem sempre serão as melhores pessoas. Isso também os fará se sentir sós, porque sempre conseguimos um tempo para o que nos importa. Se não temos tempo para cuidar, ouvir, estar com nossos filhos, é porque outras coisas e pessoas passaram na frente nessa fila e eles, mais cedo ou mais tarde, vão perceber. Não importa se você diz 1000 vezes que os ama. Amor é atitude, não palavras. Quando seus filhos se sentem sós, eles vão buscar alguém que diminua essa solidão. Assim, não vão procurar pessoas para amar, para ajudar, para somar. Vão procurar pessoas em uma busca de serem amados. Se formarem uma família assim, dificilmente ela será uma família forte. Por tudo isso, nós pais, ajudarmos nossos filhos a desenvolver um bom relacionamento conosco e terem certeza de que não estão sós, vai aumentar as chances deles formarem famílias fortes. Se você que está aqui nessa conversa comigo é um filho, seu esforço por manter o melhor relacionamento com seus pais que você puder, e você buscar para si um par que faça o mesmo, vai aumentar as chances de você formar uma família forte. Aliás, você pode estar ocupado ou distraído com muitas coisas, e por isso não ter mais tempo para os seus pais. Talvez eles estejam se sentindo sós, carentes do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. Você, enquanto filho ou filha, nessa circunstância, pode tomar algumas atitudes simples, que têm potencial de fazer muita diferença. Quer ver? Dê um abraço na sua mãe no fim do dia. Pergunte a ela se ela está muito cansada e ouça com atenção o que ela vai dizer. Ajude sua mãe em algo. Pergunte ao seu pai se ele conseguiu dormir bem, se o trabalho estava muito pesado, leva para ele um copo d'água. São em pequenos detalhes assim que vamos derrubar os muros e fazer novas pontes. Se fizermos um bom trabalho em nossa caminhada de pais e filhos, muitos problemas serão evitados. É claro que você pode estar numa circunstância em que esse relacionamento entre pais e filhos seja adoecido ou interrompido. Há situações em que refazer os relacionamentos é possível. Há casos em que, infelizmente, não. Eu sei que existem situações muito graves até, mas felizmente não é a maioria dos casos. Se você quiser compartilhar comigo o seu caso, fique à vontade de usar o direct. Mas entenda, quando eu falo que se fizermos um bom trabalho nessa caminhada de pais e filhos, que muitos problemas serão evitados, com isso eu não estou afirmando que bastamos para os nossos filhos. Eles precisam de construir relacionamentos com outras pessoas. E é aí que até bons pais costumam escorregar. Ficam tão confiantes na boa relação que construíram com seus filhos que nem prestam atenção aos colegas e adultos que chegam na vida dos seus filhos. Eu já vi casos tristes de pais que fizeram um trabalho maravilhoso com seus filhos e viram tudo vir por água abaixo por causa dos filhos passarem a andar com pessoas insensatas. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Então, né? Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até lá.